E aí, pessoal, professor Marlos Andrei aqui, e hoje nós vamos trabalhar uma aula que você aprendeu com a tia lá no nono ano. Você lembra do que eram átomos isótopos, isóbaros e isótonos? Pois bem, nossa aula hoje é sobre semelhança atômica. Pessoal, quando a gente fala em semelhança atômica, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é aquela aula que a gente trabalhou de átomos, onde nós falamos que um elemento químico era um conjunto de átomos isótopos, ou seja, átomos que apresentavam o mesmo número de prótons. No entanto, quando a gente diz que um átomo tem o mesmo número de prótons, nós não estamos dizendo que esses átomos são iguais, e sim semelhantes. Por quê? Porque os átomos podem apresentar número de nêutrons diferentes. Então nós sabemos o quê? Que na tabela periódica, todo elemento químico apresenta isótopos. Então quer dizer que se eu tenho um átomo de carbono com o número atômico 6, mas eu tenho a massa 12, é porque eu vou ter 6 nêutrons. Mas se eu tenho outro átomo de carbono que também tem que ter o número atômico 6, já que eu estou trabalhando carbono, mas a massa é 14, é porque esse átomo já tem 8 nêutrons. Então nós dizemos que eles são átomos semelhantes por apresentar uma dessas características aí iguais. Então átomos são semelhantes quando ou apresentam número de prótons iguais, ou apresentam número de nêutrons iguais, ou apresentam uma massa igual, ou apresentam o mesmo número de elétrons. Então nós dizemos que os átomos podem ser isótopos quando apresentam o mesmo número de prótons. Eles podem ser isótonos quando apresentam o mesmo número de nêutrons. Eles podem ser isóbaros quando apresentam a mesma massa. E eles podem ser isoeletrônicos quando apresentam o mesmo número de elétrons. O problema é que na resolução de questões, principalmente em questões de vestibulares, o aluno pode perder um tempo desnecessário fazendo um esqueminha de setas que infelizmente não é a forma correta de responder questões de semelhança atômica. Veja só a forma correta que você tem que fazer para poder responder questões de semelhança atômica. Observe aí. Comum vermos alunos respondendo questões de semelhança atribuindo letras, mas na hora que a questão diz que x e y são isóbaros, nós colocamos uma seta e colocamos a palavra isóbaros. Essa não é uma forma prática e rápida de responder questão. Claro, você vai escrever as letras A para massa, P para prótons, N para nêutrons. No entanto, se a questão disser que x e y são isóbaros, ao invés de uma seta, escreva a mesma letra que você usou para x. Se ele disser que x e z são isótopos, use a mesma letra, P. Se ele disser que x e y são isótonos, use a mesma letra, N. Para prótons, massa, desconhecidos, a gente usa letras diferentes. Por exemplo, prótons de Y, W, massa de Z, K, nêutrons de Z, T. Assim, nós podemos, ao substituir a massa, prótons e nêutrons, usar equações que deixem em evidência aquelas letras iguais. Por exemplo, em Z, onde a massa é K e o nêutrons é T, eu posso isolar P. Depois substituir esse P lá onde eu tenho a primeira expressão, e assim por diante. Então vocês perceberam que é muito mais prático eu trabalhar colocando letras iguais para os átomos que são semelhantes do que eu fazer uma setinha. Então, se eu digo que dois átomos são isótopos, é melhor que eu chame a letra P e P do que eu fazer uma setinha e colocar isótopos. Isso ganha tempo, ajuda você a ter agilidade para fazer regras de 3, para fazer esqueminhas, para fazer, por exemplo, equações do primeiro grau. Então vamos ver aí um exemplo de duas questões que caíram em vestibulares de como é que eu posso montar esses esquemas para que a gente possa resolver questões de semelhanças atômicas. Confira, por favor, essas resoluções. Pessoal, vamos começar a responder duas questões aqui para que a gente possa entender como aplicar o esquema de nomear as letrinhas, utilizar letras iguais no lugar das setas para responder questões de semelhanças atômicas. Então, nessa questão de FEI São Paulo, ele diz o seguinte: são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. Então, começo aqui eu escrevendo X, Y e Z para poder fazer o esqueminha. E ele diz, olha, X é isóbaro de Y. Se X é isóbaro de Y, então eu vou representar a massa de X com a letra A e a massa de Y com a letra A, já que eles são isóbaros. E que
E X é X é isóbaro de Y e isótono de Z. Então aqui, galera, ele está dizendo que o X também tem o mesmo número de nêutrons de Z. Então eu vou botar aqui o nêutrons de Z de N e X de N. Só lembrando que não existe um local específico para se colocar nêutrons. Eu gosto de colocar sempre do lado direito aqui no meio, tá, pessoal? Então, recapitulando, ele diz que a massa de X e Y são iguais, já que eles são isóbaros, e que X é isótono de Z. Então tem o mesmo número de nêutrons. Bom, agora vamos para os outros dados da questão. O que ele continua dizendo? Y tem número atômico 56. Então quer dizer que o número de prótons de Y é 56, tá? Vou botar bem aqui. E tem massa 137. Ora, mas espera aí. Se ele já disse que a massa de Y é 137 e Y tem a mesma massa de X, então a massa de X já é automaticamente 137, tudo bem? Só que ele diz que Y tem número atômico 56 e é isótopo de Z. O que quer dizer isótopo? Que tem mesmo número de prótons. Se é 56 em Y e ele é isótopo de Z, então Z também será 56. E que o número de massa de Z é 138. Então ele quer saber o número atômico de X, de Z, né? Não, ele quer o número atômico de X. Aqui, pessoal, ó, vou chamar de P bem aqui. Então, pessoal, tá bem simples, ó. Como eu falei para vocês, sempre vai cair a questão em cima de uma letra que é igual. No caso aqui, N é igual a N, ó. Então, claro, se eu colocar N em evidência e substituir nessa primeira equação, eu encontro o valor de P, certo? Então, vamos para cá. O que eu sei? Que a massa de Z é igual ao número atômico de Z, número de prótons de Z, mais o número de nêutrons de Z. Logo, a massa de Z é 138, que é igual ao número atômico de Z, que é 56, mais o número de nêutrons de Z, que é N. Logo, N vai ser igual a 138 menos 56. Então, fazendo o cálculo, 138 menos 56... 138 menos 56, onde N vai dar 82. Pessoal, se eu já encontrei N, agora eu vou substituir na primeira expressão aqui, ó. O que eu sei? Vou botar de azul aqui para vocês. A massa de X é o número de prótons de X, número atômico, mais o número de nêutrons de X. A massa de X é 137. O número de prótons de X é o que eu quero saber, mais o número de nêutrons de X é o N, que eu já encontrei aqui como 82. Ó. Então, o número de prótons de X, que é 137 menos 82, aonde eu vou ter número de prótons 55. Resposta, letra C de casa. Beleza? Então, essa questão assim, só para a gente poder entender como esquematizar a questão das letras. Mas agora vamos fazer realmente uma questão que é clássica de vestibulares. Sempre que o aluno quer treinar questões de semelhanças atômicas, ele vai para essa questão, porque essa questão é a questão realmente mais trabalhosa que nós temos em vestibulares e que realmente precisa de um pouquinho mais de atenção do aluno, beleza? Então vamos lá, ele diz o seguinte: considere 3 átomos, A, B e C. Então eu vou começar esquematizando bem aqui, A, B e C. Vou dar um espaço maior para poder não ficar agarradinho. Bom, aí ele diz o seguinte, que A e B são isótopos. Eu vou chamar agora de letra X, Y e Z, tá, gente? A e B são isótopos. Se A e B são isótopos, então o número de prótons de A é X e o número de prótons de B também é X. A e C são isótonos. Então o número de nêutrons de A é N e o número de nêutrons de C também é N. B e C são isóbaros. Se são isóbaros, B e C, vamos chamar aqui de Y a massa de B e vamos chamar de Y a massa de C. Beleza? Vamos para os demais dados. O que ele diz mais na questão? Ora, o número de massa de A é 55. Então a massa de A é 55. Certo? E que a soma do número de prótons, então vamos lá, prótons de A mais prótons de B mais prótons de C é igual a 79. Certo? E ele ainda diz mais que o número de nêutrons de A, mais nêutrons de B, mais nêutrons de C é igual a 88. Bom, pessoal, aí ele não dá
o número de prótons de C, nem o número de nêutrons de B, né? Então eu vou chamar o número de prótons de C de W e vou chamar o número de nêutrons de B de T. Tá? Como eu falei para vocês lá no vídeo, que a gente chamasse de letras para poder criar equações. Então, pessoal, o primeiro passo da gente é entender o seguinte: quando a gente for responder uma questão dessa, a gente vai logo utilizando valores matemáticos, ou seja, eu vou chamar aqui em A, o que eu posso tirar em A? Lá em Azinho aqui, eu posso tirar o seguinte, que a massa de A é o número de prótons de A mais o número de nêutrons de A. Ora, mas a massa de A é 55. O número de prótons de A eu chamei de X. E o número de nêutrons de A eu chamei de N. Mas veja, se no A aparece N e no C aparece N também, qual é a letra que eu vou deixar em evidência? Eu vou deixar o N, para que eu possa depois substituir e ter como encontrar tudo em função de uma letra só. Então, o ideal é que você faça com que todas as suas equações fiquem apenas uma letra. Então, no caso, eu vou dizer aqui que x é igual a 55 menos n. Por que, Marlos? Porque se eu fizer isso, eu posso substituir depois em outra equação x em função de n, para depois encontrar tudo em função de n. Então, ou eu boto tudo em função de n, ou eu boto tudo em função de x, mas de qualquer forma eu vou estar encontrando a mesma coisa, tá bom? Muito bem, eu quis botar em função de n, então vamos deixar aí. O que eu sei aqui na equação 1, nessa equação 1 bem aqui? Que o número de prótons de A, B e C é 79. Quem é o número de prótons de A? Eu chamei de X. De B, eu chamei de X. De C, eu chamei de W. Isso é igual a 79. Beleza? Então eu já posso dizer que 2x mais W é 79. Tá? Mas olha só, se eu botar em função aqui de W, eu vou ter que W é igual a 79 menos 2x. Mas eu não já tinha colocado x lá em cima, 55 menos n? Então vamos logo substituir bem aqui. W é 79 menos 2 vezes 55 menos n. Onde W vai ser igual. Fazendo esse cálculozinho, menos com menos dá mais, dá 2n. 79 aqui vai dar menos 110, né? Menos 110, 110 menos 79, vai dar negativo. 110 menos 79, que dá 31. Então dá 2n menos 31. Então vamos deixar W aqui guardado, beleza? Muito bem. O que eu tiro dessa segunda expressão? Número de nêutrons de A, de B e C somados dão 88. O número de nêutrons de A eu chamei de N, o número de nêutrons de B eu chamei de T, e o número de nêutrons de C eu chamei de N. Isso é igual a 88. Então eu posso dizer que T é igual a 88 menos 2N. Pronto. Então também tenho, olha, já tenho W em função de N, já tenho T em função de N, mas agora eu vou fazer Y ficar em função de N. Porque aí, pessoal, eu tendo W, eu tendo Y em função de N, eu tendo N, eu jogo tudo lá na última letra lá C e encontro o valor de N, tá? Então fica bem mais fácil. Então vamos lá. Aqui em B, ó, o que eu posso botar agora aqui, ó? Em B, o que eu tiro em B? Em B eu sei que a massa de B é igual, para aqui que errei, a massa de B é igual ao número de prótons de B mais o número de nêutrons de B. Então, consequentemente, a massa de B eu chamei de Y, que é igual, próton de B é X, nêutron de B é T. Mas pera lá, eu tenho X em função de N. Vamos substituir. X é quem? 55 menos N. E eu tenho T em função de N, que eu encontrei bem aqui, ó, 88 menos 2N. Então, Y vai ser igual. Ora, então eu tenho menos 2N com menos N dá menos 3N. Então vai ficar 55 mais 88, que dá 143, menos 3N. Então, pronto, encontrei Y em função de N. Então, pessoal, eu já tenho W em função de N. Eu já tenho Y em função de N.
Vamos agora calcular em C. O que eu posso encontrar em C? A massa de C é igual ao número de prótons de C mais o número de nêutrons de C. Consequentemente, quem é a massa de C? A massa de C é Y. O próton de C é W. E o nêutron de C é N. Mas eu já tenho Y, que é 143 menos 3N. E eu já tenho W, que é 2N menos 31, mais N. Então eu vou ter que passando aqui, aqui vai dar 3N, passa para o outro lado menos, então vamos deixar assim. Vamos botar esse N bem aqui para o lado de lá, junto com esse 2N. Então vai ficar assim, menos 6N é igual, esse 143 também passa negativo, fica 143 mais 31. Então aqui vai dar menos 174, multiplicando por menos 1. Então N vai ser igual a 174 dividido por 6. Isso aqui dividido por 6 vai dar N igual a 29. Bom, se N é igual a 29, pessoal, agora eu vou substituindo todas as alternativas, onde ele quer saber, na realidade, só o valor de x nessa questão, né? Aqui ficou faltando a pergunta, mas ele queria saber na questão justamente o número de prótons de x, onde eu já tenho x bem aqui em cima, ó, como sendo quem, galera? 55 menos n. Então, se x é igual a 55 menos n, eu tenho que x vai ser igual a 55 menos 29, tá? Aonde isso aqui vai dar 26 prótons. Então, essa é a alternativa da questão. Então, pessoal, eu quero que você olhe para esse contexto, aonde eu tenho aqui no começo, onde eu fiz x igual a 55 menos n, bem aqui, onde eu estou colocando x igual a 55 menos n, eu poderia ter feito como? N igual a 55 menos x. Se eu fizesse dessa forma, todas as minhas outras equações eu teria que fazer levando em consideração x, deixando x em evidência, certo? Ou seja, aqui eu fiz em função de n, mas se eu tivesse feito ao contrário, 55 menos x, aqui eu faria em função de x e não em função de n. Tá? O grande lance que eu quero que você veja nessa questão é que se eu estivesse fazendo aquelas setinhas, esse cálculo seria absurdamente grande. Então aqui fazendo com letras, você consegue visualizar as equações sendo respondidas muito mais facilmente. Então a questão ela é bem longa realmente, eu aconselho você dar uma volta aí um pouquinho o vídeo, ver a resolução mais uma vez da questão para que você possa entender como nós chegamos nesse resultado, beleza? Então pessoal, é isso, a aula de semelhanças atômicas sempre que é cobrada em vestibulares é dessa maneira. Claro que essa questão aqui é uma questão das mais complexas que caiu na FUVEST, não é em todos os vestibulares que vai cair nesse nível, mas com essa questão aqui dá para você vislumbrar como se responde questões de semelhança atômica utilizando esse sistema de letras para que possa cair em equações do primeiro grau. E aí pessoal, você gostou da aula de hoje? Então não esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações para receber toda semana uma aula nova, tá? Fica com Deus e a gente continua na próxima aula. Um abraço!